tem a falar? O Cruzeiro procurou, na semana passada, o zagueiro Dória, de 28 anos, pertence ao Santos Laguna, do México, e iniciou conversas sobre a situação do jogador com o intuito de trazê-lo para o futebol brasileiro. Quem não lembra do Dória é aquele que jogou, foi revelado pelo Botafogo, jogou também no São Paulo. Copa do Brasil aqui contra o Atlético, jogou, o Klaus deixou de dar um pênalti claro pro Atlético no lance dele para cima do Luan, desculpa. Exatamente. Esse é o Dória, zagueiro canhoto e muito bom zagueiro. Bom zagueiro. Então o Cruzeiro procurou esse zagueiro para entender a situação dele hoje no futebol mexicano. O Dória tem contrato com o Santos Laguna do México até 30 de junho, aliás, de 2025. E está disposto a voltar ao futebol brasileiro. Só que além do Cruzeiro, existe um outro clube interessado. Eu não consegui descobrir qual é o nome desse clube, mas já me passaram que é um gigante aqui do Sudeste. Então a gente fica ali interessado restrito... no Dória? É, interessado no Dória. Então a gente fica ali restrito ali, talvez a mais 11 clubes só, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Mas, Futebol mexicano paga bem, né? Hã? Futebol mexicano paga bem. Há 9 clubes, né? Que os outros 2 não são do Sudeste, são do Sul, o Grêmio e o Inter. Então, a gente fica restrito só a 9 clubes ali que poderiam estar interessados no Dória. Eu até tentei descobrir qual seria esse outro clube, mas não quiseram me passar. Então, hoje existe o Cruzeiro negociando, conversando com esse jogador e mais um outro clube Parabéns do Sudeste para a produção conversando. também. Os Coralico, tá aí? Coralico. Que não botou o João Dória Júnior, que quando você Gestor, sou gestor. eles põem a foto sempre de outra pessoa, que nunca é normal. aquela pessoa. Eu pensei que ia aparecer o João Dória Júnior Sou aí. gestor. Mas não, é o Matheus Dória, zagueiro que Sim. defendeu o Botafogo em São Paulo, 28 anos, lembrando, e joga pelo lado esquerdo, que é uma carência hoje do elenco do Dória é Cruzeiro. bom zagueiro, hein? Se o Cruzeiro fechar, me agrada Baita zagueiro. muito. Acho bom zagueiro. E um zagueiro, como você diz aí, né? Que resolver o problema de um lado em que... Eu vou te falar, meu saída. HG, ele seria reserva em poucos do país hoje. Eu também acho bom Ele zagueiro. é muito. E tá no auge, né, cara? 28 anos é normalmente o auge do jogador. Agora, o colega, daqui a pouco você volta, porque você tem uma do Atlético aí também, né? Na questão dos pagamentos. Isso. E do América também tem? É o Zé Ricardo, né? Ah, tá. Então daqui a Acabou pouco. de deixar o colhão. O Capelanes deu uma informação agora há pouco lá em São Paulo de que o Palmeiras estaria interessado e seguiria De olho. tratando a questão do Alan, do Atlético. Aí, eu fui atrás da informação e o que eu tenho, o que eu acabei de receber aqui. Ó, eticamente, o clube não foi procurado e seria o tratamento ideal para o negócio. Essa possibilidade não existe. Seria muita traição se ele, Alan, e se o seu agente estivessem tratando direto com o Palmeiras e o Atlético fosse o último a ser avisado, a ser informado. Alan está bem aqui em Belo Horizonte, feliz no Atlético e se isso acontecer seria uma traição, algo inadmissível. Então, sempre disse estar feliz aqui. Então o que eu recebi de informação é de que o Clube Atlético Mineiro até o momento não foi procurado pelo Palmeiras para tratar do Alan. Aí eu perguntei, isso pode estar sendo tratado com o jogador e com seu agente, depois o Atlético ser o último a saber? O Palmeiras estaria disposto a pagar a multa, eu acho difícil, que é muito caro, mas algo acima, por exemplo, do que o Atlético... Bom, é um valor considerável para o Atlético olhar e falar, bom, estou precisando de grana, só que você vai reforçar o adversário, né? E aí o que eu recebi de informação é isso, seria uma traição dele, que diz que está feliz no Atlético e feliz em Belo Horizonte, e do agente também para com o Atlético, porque até agora o Atlético não foi procurado pelo Palmeiras para tratar do negócio envolvendo o Alan. Eu tenho, HG, que esse interesse do Palmeiras já é um pouco antigo. Desde janeiro desse ano, o Palmeiras estuda essa possibilidade, essa viabilidade de fazer uma proposta pelo Alan. Só que quando consultou o staff do jogador, escutou que o atleta não sairia para o futebol brasileiro. E aí foi a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo às vésperas do Carnaval. O Flamengo fez a mesma consulta ao staff do atleta e também escutou que ele não sairia para o futebol brasileiro. O Atlético não vai negociá-lo para o futebol brasileiro. Só uma venda para o exterior. Agora, então, nesse momento, descartado completamente a saída dele. Vetado. Agora, a informação é porque tem coisa que... Inclusive, tem muita gente dizendo, Galante, Ale, Thiago Valu, meu querido Thiago Fernandes, muita gente dizendo que, bom, os atrasos não estariam, de repente, ligados ao time correr menos e tal. O que eu tenho de informação, falei com jogador e jogadores me disseram absolutamente. Não tem nenhuma relação. É questão de encaixe mesmo, não tem ninguém aqui dando trote ladrão. Daqui a pouco você pode falar sobre isso também. O Atlético disposto a quitar isso aí já?
A ideia da diretoria é quitar isso agora no início de março. O Atlético tem ainda em aberto dois direitos de imagem, um vencido em 20 de janeiro, o outro vencido em 20 de fevereiro. E o Atlético tem que pagar a segunda parcela do 13º, que deveria ser paga até o dia 20 de dezembro. Então, são 3 pagamentos pendentes hoje com um grupo de jogadores. O Atlético quer quitar isso nesse início de março. Não foi feita uma promessa ao elenco. O Atlético evita fazer esse tipo de promessa, porque se não conseguir, ele se resguarda. Então, nesse momento, o Atlético tende a pagar isso no início de março. É isso. A diretoria busca recursos para quitar esse valor. Mas não foi feita uma promessa direta ao grupo de jogadores, porque o Atlético tem esse receio de não conseguir cumprir uma suposta promessa e os jogadores ficarem irritados. Porque a partir do momento que começa a prometer... E tem que cumprir. E aí tem que cumprir. E é isso que a diretoria pensa. Vocês lembram bem lá no Cruzeiro, Valu? Quando prometeram e não cumpriram, o que virou? Greve. Greve. Acho. O Atlético não... Obviamente, são circunstâncias bem distintas, né? Claro, há também a dívida, né? Mas o tempo lá no Cruzeiro, enfim, a questão de 6 meses é algo inimaginável de acontecer em qualquer clube de futebol profissional. Agora, o Thiago e todos aqui, o Atlético trabalha, alguém sabe se há a possibilidade de, por exemplo, para colocar-se em dia os salários, trabalha-se também com uma questão de uma possibilidade de negociar algum atleta, Thiago? Assim, ou a princípio não se quer enfraquecer o elenco para a temporada e resolver essa situação? É que resta saber quem pode sair ali agora, Valu, mas é possível sim que o Atlético negocie. O Atlético tem sempre uma meta muito ousada de venda de jogadores. Eu falo porque recentemente Atlético Paranaense, Grêmio estão meio assim, por exemplo, no Ademir, que não é um jogador que parece ser preponderante por elenco para a temporada 2023. Acho que tudo depende de proposta, saca, Valu? Assim, se chegar uma proposta que agrade o Atlético, acho que eles liberam qualquer jogador. Tem uma turma ali que está entre os negociáveis, né? Quais? Eu acho que o Ademir, o Johan, o Pescador, o Natan... Depende da proposta também, Ale. Vem uma proposta milionária pelo Hulk, ele vai ser vendido, não tem jeito. Aí, uma milionária mesmo, aquela que o Atlético, isso aqui é irrecusável. Qualquer jogador, pra mim, assim, pelo menos na cabeça da diretoria, e o que eles passam, não existe jogador inegociável. O que existe é proposta ruim. Mas o que eu tô falando, tem uns que eles estão rezando para chegar a proposta. Estão dispostos, São esses aí que você citou. E isso que o Thiago falou, que é o fundamental. Infelizmente, no futebol brasileiro, eu não estou falando de um time só, os jogadores estão semi-habituados a atraso de salário. O que eles não suportam é se o dirigente vem, faz uma promessa que vai pagar dia tal, e aí ele não cumpre com a palavra dele. Aliás, dos 2 jogadores que eu falei, um deles me disse assim, não vai ter reunião, não teve nada de que os jogadores marcaram reunião, você sabe muito bem que não, ninguém chegou a faca no pescoço, porque aqui, veja bem, que um dos jogadores que eu falei me disse, porque aqui o Rodrigo Caetano trata muito bem essas questões, a gente confia muito nele, ele desembola tudo, e se houvesse, inclusive, uma possibilidade disso se estender demais, ele chegaria e falaria conosco. Então vai ao encontro do que disse agora o Thiago Fernandes aqui. E isso é importante você falar, eu ia até comentar sobre isso, porque você trouxe aqui desmascarando essa informação falsa de que haveria essa reunião semana passada, porque isso viralizou de uma maneira que aí o torcedor começa a achar que o time não está jogando, os caras já estão... Não, as verdades que eu disse eu tomei porrada, que eram verdades. A mentira que nasceu e que ganhou grupos de WhatsApp virou verdade. Não, virou... Só que lá os caras vão falar com quem? Vão peitar quem? Não sabem quem é o pai da informação. E aí virou assim, aí o desempenho do time começa a ficar atrelado à situação do salário. E a gente vê que não é isso. Né? No dia a dia, pelos jogadores que estão lá, o Ale conversa muito com essa turma, conhece. E aí, até conversando com a turma do Atlético, me falaram isso que você falou. O Rodrigo Caetano tem uma ligação tão grande com os jogadores, todo dia está conversando, explicando, que eles sabem perfeitamente o que está acontecendo e têm um entendimento. Porque também não acontece isso de fazer. Prometo e não cumpro. Não vou prometer que eu não posso, mas olha, estamos trabalhando para resolver. Então, ok. E outra, a credibilidade que essa diretoria, que todo mundo tem, para estar todos os jogadores até aqui. O Hulk está aqui até hoje por quê? Eles enxergam essa situação. Agora, o ruim é pessoas com irresponsabilidade trazer isso à tona e a torcida começar a assimilar isso achando que é uma verdade. Gente, não pode, né? Com esses jogadores que o Atlético tem. Não, e aí sabe o que acontece? Você faz julgamento de valores, cara, com os jogadores. Sabe? Se o time joga mal, automaticamente tá jogando mal porque tá atrasando salário.